Hoje nós vamos falar sobre aquela velha história de que encontraram tecidos moles preservados num fóssil de dinossauro. Pessoal, vocês que assistem, que acompanham o canal já sabem, né, que os criacionistas eles sempre vivem dizendo ou fazendo alegações bastante extraordinárias, né, a respeito de alguns dados, né, científicos, de alguns fatos que muitas vezes nós descobrimos. E, claro, eles sempre tentam pegar esses fatos para poder corroborar as ideias esotéricas que eles querem defender. E uma dessas ideias esotéricas é aquela ideia de que foi encontrado fóssil de dinossauro, que foi preservado sangue, células sanguíneas, tecido mole e etc. Claro, a história de que foi encontrado um fóssil de dinossauro, o qual ainda continha vestígios, né, de matéria orgânica preservada, ela é verdadeira. Isso aconteceu mesmo. No entanto, o que está errado são as interpretações e as distorções que muitas vezes criacionistas como Adalto, Michelson Borges e também o Marcus Eberlin fazem a respeito desses dados. Vamos dar uma olhadinha num trecho de uma entrevista que o Marcus Eberlin deu para um canal chamado Quem Somos Nós, quando o entrevistador começa a questionar o Marcus Eberlin e ele começa a falar a respeito desse caso. Vamos ver. Mary Schwartz, alguns anos atrás, uma paleontóloga nos Estados Unidos, ela achou um osso de T-Rex. Mandou buscar. O rapaz foi buscar com um helicóptero. Não cabia o osso no helicóptero. O que ele fez? Ele serrou o osso de T-Rex. Pensa numa... É como mandar buscar a Ferrari sem serrar a Ferrari. É um sorvete para ele, certo? Eu brinco. Até falo que a empresa que foi buscar, nem vou falar mais. Cortou a Ferrari no meio. Chegou no laboratório, Celso, tinha tecido mole, células sanguíneas, o osso cheirava mal. Então não é. Primeiramente, ele sempre vem com essa história de que o pessoal colocou o fóssil lá no helicóptero, tinha sido serrado. Não sei se é verdadeira essa parte da história, talvez seja, né, que serraram o osso, mas isso não importa. O fato é que ele sempre menciona que o fóssil ele cheirava mal, né, querendo dizer que o tecido orgânico ali ele estava tão recente, né, que é como se fosse um cadáver em decomposição, o que obviamente é um exagero e que não tem absolutamente nada disso. O que você tem ali é um fóssil, e o que foi encontrado de matéria orgânica mesmo, no material, o que nós podemos chamar, na verdade, de vestígios de matéria orgânica, porque matéria orgânica, forma como nós encontramos num cadáver em decomposição, isso não foi encontrado. Esses vestígios foram encontrados no interior do fóssil, ou seja, do osso. Né? Um desses fósseis era um fêmur de um Tiranossauro Rex, e se eu não estou enganado, era até de um indivíduo juvenil. Então há sempre aí um exagero, né, por parte dos criacionistas dizendo que cheirava mal. Pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhuma história a respeito disso, se é verdade, se ele cheirava mal ou não, mas o fato é que essa matéria orgânica ela se encontra então enclausurada dentro do tecido ósseo e não ao redor do fóssil, o que faz toda a diferença. Mas vamos continuar. Não, era T-Rex, com certeza. Como ela sabe? Bom, aqui o apresentador ele começa a questionar o Marcus Eberlin, porque quando ele afirma que a matéria orgânica ali estava cheirando mal, dando a entender que tinha um cadáver em decomposição, então o apresentador começa a questionar se aquilo então de fato era de um Tiranossauro Rex e que talvez pudesse ser outra coisa mais recente. Então ele faz esse questionamento, mas e o Marcus Eberlin então tenta só falar para ele que não, que na verdade era um Tiranossauro Rex mesmo, e era mesmo, né? Então isso realmente não tem absolutamente nada a ver que o apresentador disse. Mas vamos continuar. O osso era de T-Rex. Não, mas como? Porque é mais provável que ela é uma fosse paleontologista. do que não é isso? Ela é evolucionista. Ela não é do design inteligente, tá? Não, eu sei, mas estou dizendo, mas é mais provável que fosse um engano. Não, de jeito nenhum. Foi o que eu falei. Realmente não foi engano nenhum, era um Tiranossauro Rex mesmo. Ninguém acha que isso é um engano, era um osso de T-Rex. Fizeram o proteoma do dinossauro. As proteínas que são mais instáveis, os aminoácidos que são mais instáveis nas proteínas do dinossauro estavam intactos. Na verdade, a gente encontra com uma certa frequência vestígios, né, de moléculas orgânicas em vários tipos de fósseis. Eu mesmo já trabalho com fósseis, que obviamente são bem mais recentes do que fósseis de dinossauros, né? São fósseis aí com algumas dezenas de milhares de anos e não milhões,
mas é relativamente comum encontrarmos esses vestígios de matéria orgânica nesse material, né, nesses fósseis. Então, até aí, nenhuma novidade. Depois desse achado, foram mais de 40 a 50 artigos científicos publicados de outros dinossauros em que se achou tecido mole. Aí eles falaram o seguinte, não, quando fala tecido mole, dá a entender que acharam um músculo, né, ali ainda em estado de decomposição, mole, mas não é exatamente isso, né? O que acharam foram vestígios de moléculas orgânicas e talvez aquilo que mais se aproxima com o que o Eberle está dizendo, que encontraram de tecido mole, são vasos sanguíneos. Isso sim foi encontrado, vasos sanguíneos. Inclusive há vídeos muito interessantes no YouTube, se você tiver curiosidade, você pode procurar por esse assunto e que você vai encontrar vídeos em que essa pesquisadora, né, essa paleontóloga, ela mostra, manuseando no microscópio, esses fragmentos de vasos sanguíneos dos dinossauros, puxando ele, mostrando que ele ainda apresenta uma certa resistência e elasticidade. Ou seja, que significa que as fibras de colágeno, né, que compõem esse vaso sanguíneo, eles se preservaram de uma forma bastante interessante. Tá? Então, tanto as fibras colágenas que compõem o vaso sanguíneo, como aquelas outras fibras colágenas que compõem a própria estrutura do osso, ou seja, que estão ali imersos no meio da matriz mineral, também estavam presentes. E também foi identificado nesse material, nesses fósseis, possíveis estruturas que são bastante compatíveis, então, com células, né, células sanguíneas, que seriam as hemácias. Então, tudo isso, de fato, foi identificado nesses fósseis. tecido mole, então, deve ter sido preservado. Há um preservante químico, tal, 60 milhões de anos. Não faz o menor sentido. Bom, aqui o Marcus Eberlin começa, então, a dizer que 60 milhões de anos passados, né, não faria sentido para esses fósseis, porque nenhum tipo de matéria orgânica como essa, como algumas moléculas ou até mesmo um vaso sanguíneo, poderia sobreviver a tanto tempo sem ser destruído, né? O que ele ignora, e está absolutamente ignorando, é que essas mesmas autoras desse trabalho, tanto a Mary quanto outros colaboradores, publicaram em 2013 sugerindo um possível mecanismo de preservação desses tecidos não resistentes. E nesse trabalho foi sugerido algo muito, muito interessante, que é o papel do ferro na preservação dos tecidos orgânicos. Então, neste trabalho, o que a Mary e seus colaboradores fizeram foi sugerir um mecanismo de preservação por meio da própria hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma molécula, né, que ela está presente nas células do sangue, né, de todos os animais vertebrados, e a hemoglobina, ela tem como parte do seu componente, né, uma molécula, uma outra porção menor chamada M, que seria a parte onde contém ferro. E essa parte que contém ferro ela é muito importante, né, da hemoglobina, porque é ali que vai ocorrer a ligação do ferro, no caso da hemoglobina, com a molécula de oxigênio, que é bastante importante para o processo de respiração. Então veja só alguns trechos do trabalho da Mary, né, que foi publicado em 2013, o que eles dizem a respeito dessa questão da interação da hemoglobina, especialmente dessa porção da molécula, né, que é o M, com o oxigênio. As interações entre oxigênio e hemoglobina investigadas aqui explicam a associação do ferro com muitos fósseis excepcionalmente preservados e a preservação aprimorada de tecidos, células e moléculas ao longo do tempo. E também no outro trecho os autores dizem: o ferro pode estar protegendo diretamente as proteínas, bloqueando os sítios ativos reconhecidos pelas enzimas de degradação, ou pode estar fornecendo proteção indiretamente pela ligação ao oxigênio e assim evitando dano oxidativo, ou superando os mecanismos bacterianos semelhantes às ferritinas. Em nosso modelo de teste, a incubação de hemoglobina aumentou a estabilidade do vaso de avestruz mais de 24.000% em relação às condições de controle. Portanto, o que essas autoras demonstraram é que há uma interação entre a molécula de hemoglobina com a molécula de oxigênio e essa interação, ela aparentemente tem resultado numa maior chance de estabilização do vaso sanguíneo. Ou seja, as próprias autoras que trabalharam num artigo mais antigo de 2005 para relatar então esse achado incrível da preservação de tecidos moles em dinossauros, também propuseram um mecanismo explicativo de como poderia ter ocorrido a preservação desses tecidos. Pois mais tarde, em 2017,
Outros autores, incluindo a Elizabeth Boltzmann, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dela, publicou um outro trabalho, juntamente com seus colaboradores, dos quais está incluída a Mary, essa mesma autora que descobriu, então, esse material. E o que eles dizem nesse artigo é o seguinte: fornecemos dados para apoiar um mecanismo de 2 etapas que estabiliza biomoléculas e estruturas de vasos, logo após a morte do organismo, promovendo sua persistência dentro de elementos esqueléticos densamente mineralizados. Ou seja, as autoras chegaram então a propor esse mecanismo de ações químicas que mostram como que pode ocorrer a preservação desses tecidos moles por meio da simples presença dessas moléculas que contêm ferro, que é o caso da hemoglobina. Uma outra possibilidade também levantada por alguns desses trabalhos, desses autores, se não for a hemoglobina, pode ter sido uma outra molécula que contenha ferro, que é a goethita. A goethita é um tipo de mineral que é encontrado no ambiente natural, né? Então, ou seja, não precisa ser apenas a hemoglobina do próprio sangue, mas pode ser também a própria goethita, que tem esse papel, então, de estabilizar os vasos sanguíneos, assim, evitando, então, que eles entrem em decomposição, pelo simples fato dessas moléculas se ligarem a sítios onde ocorreria a degradação. Sítios ativos onde eles evitam, então, o processo de degradação dessas moléculas, no caso colágeno, né, que compõe boa parte aí do tecido dos vasos sanguíneos. Mas as autoras também continuam dizendo: nossa hipótese é que no início da diagênese, a diagênese aqui ela é o processo, né, de fossilização que ocorre após o soterramento, talvez imediatamente após a morte, as vias de Fenton e glicação mediadas por ferro contribuíram para aumentar a longevidade do tecido de Tiranossauro Rex, ao reticular rapidamente arginina e lisina de resíduos de elastina e colágeno fibrilar, dentro e ao redor das veias dos vasos sanguíneos. Portanto, os mecanismos eles estão explicados, né? O que esses autores fizeram, então, é uma série de testes em laboratório, ou seja, eles pegaram vasos sanguíneos de animais recentes, de aves recentes, como avestruzes, e até mesmo, em alguns casos, acho que trabalharam também com vasos sanguíneos de frango, né, de galinha, e eles fizeram experimentos, então, demonstrando, né, um experimento controlado que, de fato, a presença de moléculas que contenham ferro, como a própria hemoglobina, ela estabiliza e ela evita com que haja a decomposição de algumas partes orgânicas, como essas que contêm o colágeno, que é o exemplo no caso dos vasos sanguíneos. Então, o que nós observamos é que está bastante demonstrado, né, bastante claro, que há um mecanismo químico por trás dessa preservação, que inclui, então, o ferro da própria hemoglobina ou ferro do próprio ambiente, que seria de um mineral chamado goethita. Para finalizar, ainda as autoras elas afirmam o seguinte: o ferro teria primeiro, né, se ligado a um sítio de ligação de metal do colágeno, normalmente ocupado por cálcio, produzindo radicais hidroxila que teriam então reagido instantaneamente com grupos amina, levando à condensação e reticulação entre moléculas de proteínas adjacentes. Portanto, o papel central do ferro na reticulação de proteínas estruturais também fornece um mecanismo causal para explicar as observações de oxidróxidos de ferro intimamente associados e distribuídos dentro dos tecidos de dinossauros relatados aqui. Portanto, as autoras elas de fato corroboram a ideia de haver esse mecanismo associado com o ferro. Além disso, em determinado momento desse trabalho, e é mencionado também o fato de que essas moléculas orgânicas, esses vasos sanguíneos, eles estão enclausurados dentro do tecido ósseo. Aquilo que é externo ao osso, que estaria os vasos sanguíneos, músculos, eles se decomporam, eles foram perdidos, não foram preservados. Ao passo que aquilo que está dentro do osso foi preservado. O que pode significar que sim, o fato de estar enclausurado, envolvido então pela parte de matriz inorgânica, que são formados inclusive por alguns tipos de minerais, isso também serve como uma possível proteção para a degradação dessas moléculas orgânicas, dessas proteínas e desses vasos sanguíneos. Aliás, esse fato já havia sido mencionado pela própria Mary no primeiro trabalho lá de 2005, quando ela faz o relato então desse achado dos vasos sanguíneos e das moléculas orgânicas preservadas. Num determinado trecho do trabalho, ela afirma o seguinte: a preservação incomum da matriz orgânica original pode ser devida em parte à mineralização densa do osso de dinossauro,
porque uma certa porção da matriz orgânica dentro do osso existente é intracristalina e, portanto, extremamente resistente à degradação. Ou seja, o simples fato dessas moléculas orgânicas, desses tecidos moles, estarem enclausurados na parte intracristalina, ou seja, dentro do osso, da matriz inorgânica, já é um fator, então, que contribui, né, para a preservação desse tipo de material. Além do mais, essa história do que o Marcus Eberlin vive dizendo que proteínas não sobrevivem por muito tempo, mesmo soterrados, né, com uma quantidade expressiva de camadas, né, de sedimentos em cima, também não é bem verdadeira. Não é exatamente isso. Ele diz que há estimativas que apontam para a sobrevivência de proteínas, né, ou outras moléculas orgânicas não mais do que 500 e 600 anos. Bom, não sei se o Marcus Eberlin sabe, mas há trabalhos também que estimam, da mesma forma que há trabalhos que estimam a sobrevivência dessas proteínas por 500 anos ou 600 anos, outros trabalhos estimam a sobrevivência de proteínas por 30 mil anos, por 20 mil anos, ou seja, depende do tipo de molécula que nós estamos tratando, depende do tipo de condições em que essas moléculas foram submetidas. Então, aqui nós estamos falando de casos de proteínas, né, que sobrevivem dentro, então, de um tecido ósseo que é cristalino, ela está enclausurada ali dentro daquela matriz inorgânica e também está soterrada por uma boa quantidade de sedimentos. Ou seja, nós não podemos ignorar isso. Isso não significa que essas proteínas não têm, então, essa capacidade de sobrevivência por tanto tempo. Ainda mais ligado ao fato de que minerais, os próprios minerais do ambiente e da própria hemoglobina, como o ferro, ajudam então a preservar essas moléculas orgânicas, como as próprias proteínas, né, os colágenos, né, que compõem a parede, né, as paredes dos vasos sanguíneos e também estão ali presentes ao longo de toda a matriz óssea. Ou seja, simplesmente o Eberlin ele decide que ele não quer, ele tem muita vontade que as proteínas não sobrevivam por alguns milhões de anos, então ele simplesmente decide que isso não é possível, simplesmente para que ele tenha uma base para fundamentar a sua crença religiosa. O que eu gostaria de trazer para vocês hoje então é isso, espero que tenha ficado claro. Espero que tenham entendido que não existe nada de sobrenatural, nada do além, né, no fato de termos então moléculas orgânicas preservadas por tanto tempo, né? Para que a gente chegasse à conclusão de que os fósseis dos dinossauros são mais recentes do que a gente pensa, outros métodos, né, outras áreas da ciência também deveriam então termos alguma evidência muito forte contra, como os próprios métodos de datação, os métodos, os princípios de estratigrafia. Eu sei que os criacionistas eles questionam tudo isso, mas nenhum dos questionamentos que eles fazem tem qualquer fundamento. Mas eu não vou tratar desses questionamentos hoje. Eu também não vou tratar de outros pontos que foi discutido aqui nessa entrevista que o Marcus Eberlin deu, porque mais para frente ele fala uma série de outras besteiras assim de nível ainda muito pior, como a ideia de que dinossauros conviveram com seres humanos e que há evidências de pinturas rupestres ou em textos antigos da China, tudo isso um bando de lorota, né, que os criacionistas vivem dizendo, e que eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso. Por enquanto é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.